Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, amém? Eu quero ler com vocês, eu quero refletir com vocês a palavra do Senhor nesse momento e pedir a vocês que fechem os seus olhos no momento dessa leitura e tentem sentir o mover de Deus sobre a sua vida. Pois é uma palavra de redenção. Palavra essa que todo cristão deveria ter ela na ponta dos seus lábios. Isaías 53 diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque fui subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando para nós, ele nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflitos, aleluia, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro. E como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico de sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano de sua boca. Todavia o Senhor agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posterioridade prolongada aos dias, e o bom prazer no Senhor prosperará na sua mão. O trabalho de sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o meu justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com as transgressões. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressores intercedeu. Eu quero falar com vocês, mas antes eu peço a vocês que, em nome de Jesus, inclinem suas cabeças, fechem os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, eu entrego nesse momento essa palavra
Eu entrego esse momento ao Senhor, a nossa vida. E te agradeço, meu Pai, por ter nos enviado o nosso Jesus, com a qual deu a vida por nós, com a qual nos deu a salvação e a liberdade de estarmos aqui hoje, de poder estarmos aqui hoje te adorando, Senhor. Obrigada, meu Pai, pela tua doce presença. Obrigada, meu Pai, pelos irmãos que estarão ouvindo e vendo esse vídeo. Obrigada, meu Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Obrigada pela tua doce presença. Obrigada pelo teu amor, pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor. Pai, visita cada casa, visita cada família nesse momento, toca em cada coração, ministra sobre eles, meu Pai, a tua verdade, em nome de Jesus, e que essa palavra possa chegar aonde o Senhor quiser, e que a minha boca seja instrumento teu, em nome de Jesus. Amém. Que palavra! E aí nós temos como título o sacrifício de Cristo na cruz. Um momento de dor. O momento em que Jesus deu a vida pelos seus. Essa palavra do capítulo 53 é uma visão profética que Isaías teve falando sobre Cristo. Assim como diz alguns teólogos, parece que foi escrito debaixo da própria cruz de Gólgota, de tão perfeito as palavras, de tão detalhada. Martim Lutero, aquele grande reformador cristão, ele afirmou que todos nós deveríamos recitar de cor esse capítulo. O Messias de capítulo 53 de Isaías daria a sua própria vida ao sacrifício pelo povo de Israel. E ele deu, cumprindo assim o seu ministério de sacerdote. Como profeta, ensinaria as nações e como rei, reinará sobre todo o mundo. Aleluia. Eita Deus, como tu és lindo. A coluna principal do Evangelho está baseada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em Isaías 53, nós podemos ver do versículo 1 até o versículo 3, o profeta descrevendo de forma profética o ministério árduo e trabalhoso de Jesus na Palestina. Em Isaías 53, do 4 ao 7, o profeta ele descreve a forma real e com cores vivas o sofrimento de Jesus no Calvário. Do 7 ao 12, o profeta descreve de forma profética a sua morte e ressurreição e o trabalho de intercessão de Jesus que ele realiza pelos pecadores e o sumo sacerdote diante de Deus. E aí eu quero conversar com vocês as 7 frases que Jesus disse na cruz, naquele momento de dor, naquele momento em que muitos estariam ali murmurando, muitos estariam ali se lamentando, mas Jesus, ele estava calado, como o profeta disse, como ovelha muda, ele foi entregue. Como ovelha muda, ele foi pregado naquela cruz. Foi por mim. Foi por você. E a única coisa que o Senhor pede a você hoje é: venha a mim. A palavra do Senhor diz: venha a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, que eu te darei o descanso. Aleluia! Muitos estão
vagando num deserto, rodando, girando num deserto, porque não compreendem o processo de Deus na sua vida. Muitos não compreendem que o Senhor Jesus, ele deu a vida por você e a única coisa que ele te pede é: venha a mim, me busque. O Senhor, ele deu a vida. E muitos estão preocupados no dia de hoje com o feriado. Muitos estão preocupados com chocolates e esquece que o Senhor deu a vida por você. Que o Senhor Jesus entregou a vida dela por você. E existem 7 frases que me marcam bastante na palavra do Senhor, que diz assim, lá em Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O próprio profeta disse que ele liberou o perdão. Ele intercedeu pelo povo. Jesus foi pregado na cruz. E aquele povo estava ali disputando o seu despojo, estava ali xingando, ofendendo ele. Ele ergueu a sua voz para o alto e disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que faz. Eles não sabem o que estão fazendo, eles não têm a noção quem eu sou. Parafraseando, irmãos. Eu vou continuar parafraseando para que vocês entendam. Esse povo não tem a noção do poder que está diante deles. Eles não têm a noção que estão crucificando o próprio Deus. Eles não têm noção. Perdoa-os, Pai. Perdoa-os. E muitas das vezes eu vejo os irmãos com dificuldades de perdoar um ao outro, de liberar perdão para o filho, de liberar perdão para o marido, pela esposa, de liberar perdão para a sogra, para o sogro, de liberar perdão para aqueles que o ofenderam, como um vizinho ou um amigo, um colega de faculdade. Jesus estava na cruz. E naquele momento de cruz, ele lembrou de você. Ele lembrou de mim. Porque o mesmo povo que gritou, crucifica-o, foi o mesmo povo que viu os milagres e maravilhas feitos por Jesus. Foi o mesmo povo que o seguia para todos os cantos e se beneficiava do poder de Cristo. Quando ele curava, quando ele ressuscitava os mortos, quando ele dava ouvido aos surdos, visão aos cegos, esse mesmo povo gritou, crucifica-o. E ele disse, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. A segunda frase que eu quero falar com vocês foi quando Jesus ele foi pregado na cruz junto com 2 ladrões. E aí nós podemos entender 2 lados. O lado do incrédulo, o lado daqueles que não acreditam, não confiam e ficam tentando o poder de Deus o tempo todo. Aquelas pessoas que ficam todo o tempo falando, poxa, tu não é crente? Por que você está passando por essa situação? Se você diz que o teu Deus é tão poderoso, muitos falam isso. Muitos. E aí nós vemos os 2 ladrões que foram pregados na cruz naquele dia. De um lado, um incrédulo que vira para Jesus e diz, não é você o Filho de Deus? E o outro vira para ele e diz, Senhor, lembra-te de mim
quando estiveres no paraíso. E aí nós vamos à segunda fase de Jesus. Em verdade, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Aquele homem foi salvo. E eu ainda digo que esse homem estreou o paraíso com Jesus. Aleluia. Esse homem, ele se salvou no último instante. Ele teve a vida dele salva ali na cruz. E aí eu te digo, meu irmão, tem salvação para todos. Mas busque Jesus agora. Tem uma parábola que ela diz que um pastor conversando com uma ovelha, ele vira para o pastor e diz: Senhor, eu tô cansado, eu quero curtir a minha vida, mas eu tenho medo. Quanto tempo eu posso curtir minha vida? O que eu posso aproveitar da minha vida no mundo? E até quando eu posso me converter, voltar os meus olhos, me arrepender e voltar para Jesus, para que eu seja salvo? E o pastor vira para ele e fala assim: tudo bem, você pode curtir à vontade, mas você tem que voltar até o dia da tua morte. E essa ovelha diz para ele: mas eu não sei que dia que eu vou morrer. E o pastor ri e responde: você também não sabe o dia que Jesus vai voltar, assim como não sabe o dia da tua morte. Então busque Jesus todos os dias, viva um dia de cada vez, um dia de cada vez. Porque não sabemos, não podemos controlar a morte nem a vida. Não podemos controlar o dia nem a noite. Não podemos saber nem distinguir o dia da volta de Cristo. Mas podemos saber que Ele nos mandou buscá-lo. Busque todos os dias. Viva um dia de cada vez. Por hoje eu não vou pecar. Por hoje eu não quero, Senhor. Me ajude. Se pecou, bota teu joelho no chão. Se arrependa e continue marchando, porque você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Busque a Jesus. E aí nós vemos um momento em que Jesus, a próxima frase de Jesus, mostra que Jesus estava entristecido. Que Jesus estava se sentindo abandonado na cruz. E aí a terceira frase de Jesus é: Eli, Eli, lama sabachthani. Que traduzindo diz: meu Deus, por que me abandonaste? Forte. Nosso Deus, em momento algum, ele abandonou Jesus. Ele estava com ele todo o tempo. Estava com Jesus todo o tempo. Mas o sacrifício em cruz era necessário. Jesus precisava passar por aquele momento. Muitas das vezes vocês acham que Deus, por estar em silêncio, por não estar respondendo, o céu está de bronze e a oração não está passando. Presta atenção. Não é porque o Senhor não te responde que Ele não está trabalhando. Quando o profeta Jonas entrou na barriga do peixe, ele clamou por 3 dias. E o Senhor não respondeu. Mas não é porque Deus estava em silêncio que Deus não estava respondendo. Porque enquanto ele estava em silêncio com Jonas, ele estava trabalhando sobre a baleia para conduzir Jonas até o propósito. Ele estava trabalhando para levar Jonas até onde ele queria levar, que era Nínive, para seguir o caminho que ele deveria ter ido desde o início. Mas por desobediência, ele acabou entrando na barriga de um peixe, passando por um momento de deserto. Amém? E aí o Senhor olha para baixo e vem a quarta frase. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe.
Em João 19, 26 e 27, nós vemos o cuidado de Jesus com aqueles que ficam para trás, que aqueles que estavam sofrendo. Jesus viu o sofrimento de Maria e se preocupou com ela, também viu o sofrimento dos teus discípulos e se preocupou com eles. Jesus, ele se preocupa com a tua dor. Jesus, ele se preocupa com o teu sofrimento. Não ache que o Senhor não está se importando, não ache que o Senhor não está vendo a situação que você passa, não. O Senhor se preocupa. E muitas das vezes ele envia pessoas, ele usa pessoas para te consolar. Assim como ele usou pessoas para consolar João, assim como ele usou pessoas para consolar Maria. E você não vê. E aí nós vemos a quinta frase de Jesus. Tenho sede, João 19, 28. E aí, tentando entender o porquê que eles fizeram isso, aqueles homens, eles, ao invés de dar água para Jesus, eles embeberam um algodão, uma esponja, um vinagre e colocaram na boca de Cristo. Ao invés de matar a sede de Jesus, aqueles irmãos, aqueles homens se alegraram em fazer o mal, em colocar vinagre na boca de Jesus. Eu imagino que ele deveria estar com a boca, com tudo muito machucado pelas pancadas que tomou, por ter apanhado. E aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, quantas vezes o seu irmão diz para você que tem sede e ao invés de dar água para beber, você dá vinagre? Quantas vezes você olha o sofrimento do teu irmão e sem nenhuma empatia, você simplesmente se mostra irado e até diz que ele está com muito mimimi, mas não percebe que você também passou pela fase do mimimi. Você está dando vinagre para o teu irmão, quando nós deveríamos matar a sede do irmão. Nós que temos o conhecimento da palavra, nós temos que matar a sede e a fome dos nossos irmãos com a palavra. Nos perguntar todos os dias o que Jesus faria no nosso lugar. E não agir como os soldados, e sim agir como Jesus. Da água, da vida, da palavra. E aí a próxima palavra que vem, lá em Lucas 23, 46, Jesus diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali Jesus já estava se entregando. No momento da crucificação, até o momento de morte de cruz, até aquele momento da morte, foram 6 horas de sofrimento na cruz, 6 horas de sofrimento intenso, de dor. E em João 19:30, tudo está consumado. Jesus morre. O véu do templo se rasga. O véu do templo se rasga pela morte do Cordeiro. Pela morte da ovelha que se entregou muda para o matadouro. Pela morte daquele que deu a vida por mim, que deu a vida por você. O véu do templo se rasga.
O acesso que antes era limitado entre homens e Deus, que necessitava de um sacerdote amarrado, com o sininho pendurado, entrar dentro dos santos dos santos. Não existia mais necessidade disso, porque o véu do templo se rasgou. Agora você tem passe livre. Tem passe livre para entrar diante do Senhor. Jesus deu a vida por você. Jesus deu a vida por mim. Aleluia! Foi por mim, foi por você. E hoje Ele te chama para uma nova época, para um novo tempo, para uma mudança. Aleluia! 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 Em 1 Coríntios 2, Paulo deixa bem claro que a bandeira principal da sua pregação consistia na crucificação de Jesus, dizendo: porque nada me propôs saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Em 1 Coríntios 15, do 3 ao 4, Paulo também deixa bem claro que o seu principal credo era o seguinte: porque primeiramente vós entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo os escribas, e que foi sepultado, e que eu tenho uma notícia para te dar: ressuscitou. Ao terceiro dia, segundo as escrituras. Ele vive. Ele vive. Ele deu a vida por mim, por você. E Ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Em Gálatas 6:14, Paulo disse: mas longe esteja de mim gloriar-me, e não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Em Atos 8, 27, 35, Lucas escreve que o eunuco da Etiópia lia Isaías 53, quando o evangelista Filipe lhe anunciou Jesus. Aleluia! O sacrifício realizado por Cristo na cruz foi completo e suficiente para a redenção dos pecados. As religiões, elas não precisam acrescentar mais nada, a não ser proclamar ao mundo a obra redentora realizada por Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi perfeito, completo e suficiente para a redenção humana, meus amados. Nada mais é necessário. Aleluia. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2:2. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você. Se existe aqui algum irmão, alguma irmã que passou e entrou nesse vídeo e ainda não declarou com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, eu convido você a deixar nos comentários e nos procurar. Escrever nos comentários: eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero Jesus Cristo na minha vida. Eu aceito a Cristo. Eu quero mudar de vida. Você que já aceitou a Jesus, mas está distante da sua presença e quer se reconciliar com Cristo, esse é um novo tempo. Escreva nos comentários, nos procure no privado, que queremos orar com você. Não podemos mais perder tempo, meus irmãos. Os tempos estão se findando. Jesus, Ele está voltando.
E para você, incrédulo, que toda hora diz, mas ele está voltando há 2000 anos, mas ele está voltando desde que eu nasci, leia a palavra e observe os sinais. Está próximo. Está próximo. Aleluia, Maranata. Ora vem, Jesus. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família. Incline seus olhos, suas cabeças. Feche os seus olhos e vamos adorar o nosso Deus, Pai. Eu quero colocar diante do Senhor nesse momento cada família que aqui está representada. Eu quero colocar diante do Senhor nesse momento cada casa, cada homem, cada mulher, cada intercessor do seu lar. E pedir ao Senhor a restauração de cada casa nesse momento, a restauração de cada família. E pedir ao Senhor, Pai, a restauração de cada vida. O Senhor entregou a sua vida por nós, pela redenção dos nossos pecados. O Senhor entregou a sua vida, meu Pai, pela nossa salvação e nós somos gratos a Ti. Grata ao Senhor, que como uma ovelha muda se entregou ao matadouro. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pela sua morte em cruz nós fomos sarados, fomos redimidos. E nós estamos aqui, Senhor, te agradecendo. Te agradecendo, meu Pai, porque Tu és grande, Tu és santo, Tu és poderoso. Entra em cada casa nesse momento, Espírito Santo de Deus. E visita os Teus filhos. Consola os corações daqueles que perderam seus entes queridos. Consola, meu Pai, os corações daqueles que nesse momento sofrem. Que eles possam compreender que o Senhor basta na vida deles. E que eles possam ser tratados e ministrados por Ti. Nesse momento eu apresento a Ti a vida de cada homem e cada mulher que nesse instante está entregando a sua vida ao Senhor. Eu entrego nas Suas mãos nesse instante cada homem e cada mulher que está entregando a sua vida a Jesus nesse momento. E eu peço a Ti, meu Pai, escreve esses nomes no livro da vida. Entra com a salvação não somente nessa vida, mas na vida de todos que estão ao seu redor. Em nome de Jesus. E aqueles, meu Pai, que estavam distante da Tua presença, que nesse momento estão voltando para Ti. Que estão nesse momento clamando por reconciliação. Perdoe seus pecados, suas falhas. E toque, meu Pai, em cada coração. Receba seus filhos, meu Pai. E toma eles em Tuas mãos, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter nos enviado, Jesus. Obrigada, Senhor, por ter nos dado a oportunidade de estarmos contigo, de podermos ter liberdade de falar contigo. Obrigada, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoe cada casa, cada família. Abençoe nossas crianças. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amados, eu quero pedir um favor a vocês e pedir a vocês que não deixem de sair daqui, não saiam daqui sem deixar a sua curtida. O YouTube, ele tem perseguido bastante os canais e nós dependemos das curtidas de vocês para que ele veja que é relevante e ele ajude essa palavra a chegar. Nós aqui não somos um canal que cobra nada, a gente apenas prega a palavra do Senhor. Somos aqueles que fomos ungidos pelo Senhor para pregar a palavra. Só é isso que nós queremos, que a palavra do Senhor chegue. Então eu peço a vocês, curta com vontade. Curta com vontade e compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem. E nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e nos ajude a crescer em nome de Jesus. Que Deus abençoe fortemente as suas vidas, que Deus abençoe fortemente a sua casa e a sua família. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus.